Amós capítulo 6. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos, como Davi, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que, agora, ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor, Deus dos exércitos: tenho abominação pela soberba de Jacó e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo o que nela há. E acontecerá que, ficando de resto 10 homens em uma casa, morrerão. E alguém tomará o seu tio ou que o queima, para levar os ossos para fora da casa, e dirá ao que estiver nos cantos da casa: está ainda alguém contigo? E ele dirá: ninguém. E dirá este: cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor manda, e será ferida a casa grande de quebraduras, e a casa pequena, de fendas. Poderão correr cavalos na rocha, poderão lavrá-la com bois, porque haveis vós tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: não nos temos nós tornado poderosos por nossa força. Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á, desde a entrada de Amate até o ribeiro da planície. Amós capítulo 7. O Senhor Jeová assim me fez ver, eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da cigada do rei. E aconteceu que, como ele estivesse comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno. Então, o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová, eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, também queria consumir a terra. Então, eu disse: Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado ao prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então, disse o Senhor: eis que eu porei prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel, a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois, Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas, em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicomoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amós capítulo 8. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: que vês?
Amós. E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel, daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Dizendo: quando passará a lua nova, para vendermos o grão, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos. E, depois, venderemos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente, levantar-se-á toda como o grande rio, e será arrojada, e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que, naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como o luto de filho único e o seu fim como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Amós capítulo 9. Vi o Senhor, que estava em pé sobre o altar, e me disse: fere o capitel, e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e, se subirem ao céu, dali os farei descer. E, se se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los e dali os tirarei, e, se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. E, se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate, e eu porei os meus olhos sobre eles para mal e não para bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como o grande rio e se submergirá como o Egito. Ele é o que edifica suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus, de Caftor, e aos sírios, de Quir? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: não se avizinhará nem nos encontrará o mal. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas, ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor, teu Deus.